Atos 1, versos 1 até o verso 8. Quero que você acompanhe, que nós estaremos falando a palavra de Deus. Diz assim, 1:8, Atos capítulo 1, verso 1 a 8. Cada jovem pode ficar com a sua Bíblia aberta. Eu sei que muitos estão cansados e até alguns estão até assim meio mole para dar glória a Deus, mas nós vamos só conversar a Bíblia aqui. Que eu também, quando vocês estão mole, eu não vou animar vocês, que eu não sou animador. 1:8, começando do verso 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Se você trouxe a sua caneta, você vai pegar a sua caneta e aí você vai ficar atento que eu vou dar algumas questões aí nesse texto. Começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando de coisas concernentes ao reino de Deus. 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse: ele de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois destes dias. 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, até os confins da terra. Muito bem. Você tem aí a apostila na página 15. Mas antes que eu comece, eu vou usar o texto bíblico. Vamos marcar as palavras-chave. Marque a palavra fazer e ensinar. Marque a palavra reino de Deus, verso 3, no finalzinho do verso 3. Marque a palavra promessa, verso 4. Marque o verbo batizar, não é? Que é muito importante, eu vou falar sobre esse verbo. E marque a palavra testemunhas e também Espírito Santo, ok? São as palavras que nós iremos trabalhar aqui nesta oportunidade. Muito bem, queridos, a minha temática: missões no poder do Espírito Santo para uma igreja centenária. E eu quero que vocês atentem bem. Pronto. Marcaram aí? Agora olhem para cá, vamos lá. Eu já estudei muito sobre missões. Nós tivemos agora, na nossa escola bíblica, um trabalho maravilhoso, palestras muito edificantes, palestras boas. O pastor Francisco ministrou muito bem, e os outros pregadores também. E nós temos muitas obras que hoje foram traduzidas no Brasil, que falam sobre missões. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui esta noite para vocês. Qual é o segredo para se ter sucesso em qualquer local de trabalho, não importando a circunstância, as questões transculturais, as questões internas? Qual é o segredo para se ter sucesso em um trabalho de missões?
Por que que Paulo teve sucesso no trabalho que ele fazia? Qual é o segredo? Qual é a base? Qual é a estrutura? E nós que somos pentecostais, nós gostamos muito do versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Só que a tônica maior desse capítulo não é o versículo 8. Como assim, pastor Aziel? Não é o versículo 8. Eu quero que você entenda bem essa parte. Se você pegar os dois evangelhos, aliás, você pegar o evangelho de Lucas e se você pegar o livro de Atos, você vai perceber que parece que o Lucas, ele está fazendo de propósito. Ele faz um prefácio. Você não vai fazer isso agora, mas quando você chegar em casa, você vai pegar o capítulo 1 até o verso 4 de Lucas, capítulo 1, verso 4 de Lucas, e você vai pegar Atos capítulo 1 até o verso 4. Se você pegar os dois capítulos, a partir desses versículos, você vai ver que as introduções, elas são semelhantes, com uma exceção, que lá em Atos ele vai tirar a palavra excelentíssimo Teófilo. Mas se vocês analisarem e fizerem um paralelo, a introdução que Lucas faz em Atos 1 até o verso 4 de Lucas e Atos 1 até o verso 4, tais textos introdutórios são semelhantes. São semelhantes. Lembrando também que o grego de Lucas era um grego bom. Então, o que você tem em Atos, em Lucas 1 até o 4? Uma introdução em que Paulo, de uma maneira metódica, usando os recursos da época, da linguística, da narrativa, ele vai expor o evangelho para Teófilo. Teófilo, que na verdade é um nome composto, como vocês sabem, Theos, Deus, Philos, amigo de Deus, ou aquele que tem amizade. Questiona-se se ele era cristão, se ele estava tendente ao cristianismo, ou se ele era alguma pessoa interessada a saber da pessoa de Jesus Cristo. Seja lá como for, Lucas está usando o prefácio do Evangelho para introduzir Teófilo na narrativa da história de Cristo. Ou seja, ele está usando a escrita para evangelizá-lo. Então, quando você pega Atos, se você pegar Atos, você vai ver que Lucas, ele vai usar o mesmo prefácio, tirando a palavra excelentíssimo, porque era muito comum naquela época se escrever livro 1, livro 2, e pela forma que ele escreve, ele tinha a tendência de querer colocar nessa circunstância, livro 1, livro 2. Quando você olha para Lucas e Atos, você vai ver os termos rebuscado, eclético, bem firmado de Lucas para evangelizar Teófilo. Agora, há uma coisa interessante que eu quero dizer para vocês. Ele começa repetindo aquilo que estava no Evangelho, só que agora ele faz de modo diferente. Em Atos, ele começa dizendo: ó Teófilo, eu estou escrevendo, mas ele parte daquilo que o Evangelho de Lucas encerra, capítulo 24. Então, o que o Evangelho de Lucas encerra, aí Atos começa a fazer a menção. Ou seja, o que Lucas ele queria mostrar e fazer com essa proposta de usar essa metodologia? Observem bem que ele está tentando construir um alicerce. Digam comigo, alicerce. Mas só quem tem boca bem forte, alicerce. Ouçam bem, ele quer construir um alicerce para introduzir a missão da igreja. Primeiramente, ele fala daquilo que Jesus fez. O Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. Lucas, ele está pretendendo mostrar o que Jesus Cristo fez. Vocês se lembram que eu pedi para marcar os dois verbos?
aquilo que Jesus começou a fazer e aquilo que Jesus começou a ensinar. Quando Lucas faz esse registro, ele vai para uma outra perspectiva. Ele começa mostrando aquilo que Jesus fez, mas agora ele quer mostrar aquilo que Jesus vai fazer através da igreja na terra. Ou seja, até esse momento quem fez foi Jesus, quem curou foi Jesus, quem libertou foi Jesus, quem expulsou demônio foi Jesus, quem deu poder foi Jesus, quem esteve na frente foi Jesus. Mas agora ele quer mostrar que quem vai fazer é Jesus através da igreja. Vire para o teu irmão e diga para ele: através de mim, através de você. Ok? Então, é muito importante que vocês analisem essa transição de Lucas para Atos. É muito interessante isso. Agora, por que eu falei que ele quer construir a base? Olhem para cá. Não há sucesso em missão alguma se a base não estiver boa. Você pode fazer curso de missões, você pode falar o idioma, você pode fazer o que você quiser, mas se a sua base não for boa, você não vai ter sucesso em missões. E Jesus, ele não começa investindo logo simplesmente na estrutura eclesiástica, no poderio eclesiástico. Ele começa investindo na base. E qual é a base, pastor Aziel? Simples. Eu vou dar o segredo aqui da base para vocês. Digam comigo: ordenanças. Vamos lá, bem forte, bem forte. Ordenanças, promessa, batismo, ressurreição, aparição. Qual é a estrutura de um crente para ele fazer missões e pregar em qualquer lugar sem nunca negar Jesus? O grande problema nosso é que às vezes nós colocamos na obra pessoas que não têm uma boa base. Às vezes tem teologia, mas não tem uma boa base. Às vezes tem a retórica, mas não tem a boa base. A boa base é saber se ele já recebeu a ordem de Jesus. A boa base é saber se ele crê que Jesus apareceu vivo de entre os mortos. A boa base é saber se ele tem promessa para receber batismo com o Espírito Santo. Se você não tiver essa base, você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. Vocês se lembram de Mateus 7, 24? Jesus começa dizendo que aquele que não souber edificar sua casa na base, a casa cai. Não é assim? Então, se você não tiver a boa estrutura, a base, você não vai para frente. E qual é o problema, pastor Aziel? É que nós estamos aqui, olhem bem para mim, nós somos a igreja que diz que tem o poder do Espírito Santo, a juventude diz que tem o poder do Espírito Santo, mas se vocês analisarem, por que a maioria dos nossos jovens são frios para missões? Por que a maioria não tem ânimo para fazer missões? Porque há um problema na base. E quando você atenta para essa estrutura de Lucas, ele começa dizendo para Teófilo: eu vou mostrar o que Jesus fez. Mas o mais interessante, queridos, quando nós atentamos para essa particularidade, é que Jesus vai fazer um trabalho antes de enviar os discípulos para pregar o evangelho. Olha para mim aqui, ó. Antes de dizer assim, recebereis poder, ele vai fazer primeiro um trabalho na pessoa. E o primeiro trabalho que Jesus vai fazer é que ele vai mexer com a mente e com o coração. Digam comigo: mente e o quê? O que leva um jovem que tem doutorado a colocar uma bomba e se matar no meio das pessoas em nome de Alá? Mente trabalhada, coração trabalhado.
Mente trabalhada, coração trabalhado. Eu estava agora em um local, e aí uma pessoa disse para mim: pastor, muito cuidado aqui, porque aqui de vez em quando aparece um muçulmano com a faca e ele mata qualquer pessoa aqui, e ele não se importa em quem vai meter bala nele. Ele pega uma faca, ele aparece aqui no meio da gente e mata qualquer um aqui em nome de Alá. Mente trabalhada, errada. Coração trabalhado, errado. Mas quando se trabalha a mente e um coração para missões, dificilmente você vai deixar de ser um verdadeiro missionário na obra de Deus. Sabe qual é o maior problema nosso? É que nós trabalhamos apenas o emocional e nos esquecemos de trabalhar a mente e o que mais? E o coração. Vocês sabiam que todos os jovens, não precisa você sair daqui para ir fazer missões no exterior. Se você é um médico, você pode fazer missões lá no seu consultório. É um advogado? Pode fazer missões lá no seu trabalho. É uma enfermeira? Pode fazer missões no seu trabalho. Mas por que nós somos temerosos? Porque nós não trabalhamos o quê? A mente e o que mais? E o coração. E se não for trabalhado mente e coração, você vai ser um crentinho velho morto, frio, sem vida. Quando você olha para esse texto bíblico, olha o que Lucas diz: eu vou te dizer o que Jesus começou a fazer, e o que mais? E o que mais? Ensinar. Pastor Ziel, qual foi o primeiro trabalho de Jesus? Olhe para cá. Jesus nunca chegava num lugar: olha, eu vou te dar poder, você vai receber uma descarga, que tu vai tremer e te levanta. Não, Senhor. Jesus queria trabalhar o quê? Vamos lá, bem forte. Jesus queria trabalhar o quê? E o que mais? Agora me pergunte aqui, uma pessoa de mente trabalhada e coração trabalhado, pergunte se você arranca ela. Já imaginou se todos nós trabalhássemos a juventude, a igreja, os líderes, em primeiro lugar, mente e coração? É por isso que o próprio apóstolo São Paulo, em 2 Timóteo 1,12, ele disse: eu sei em quem eu tenho crido. Quem glorifica? Só quem glorifica. Tem um bocado de gente, né? Eu não sei, pastor, é tanta coisa na internet, é tanta bomba, é tanta informação. Então era que eu não sei assim da minha fé. É porque tu não foi trabalhar da mente e o coração. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,16, nós temos a mente de Cristo. Romanos 12,2, transformai-vos pela renovação do vosso pronto entendimento. Crente de mente aberta, trabalhada, é crente de outro naipe. Quem glorifica a Deus? Olha para cá. Crente de mente e coração trabalhado é crente de outro naipe, é de outro estilo. Olha, o apóstolo São Paulo, ele mostra em Romanos 12 como é crente de mente trabalhada. Olha para cá, olha o que ele diz: alegrai com os que se crente de mente. Se um irmão comprou um carro, enricou, tu nem se importa, tu glorifica com ele, porque você sabe que Deus é tudo na vida de vocês. Alegrai com os que se pronto. E chorai com os que? Pronto. Se Deus dá um dom para o irmão, dá para o outro, esse aqui, se o dom dele aparece mais do que o teu, tu não se importa, porque tu tem mente A pior coisa na igreja é crente de mente pequena, mente medíocre. Pessoas que têm mente medíocre, tudo bota dificuldade. Pode pegar um auxiliar, um pastor da mentezinha velha pequena. Na hora que você joga uma visão, aí ele diz assim: meu Deus, o pastor está louco. Esse projeto, primeiro, nós não temos dinheiro. Segundo, nós não temos pessoas qualificadas. Faltou preparar o que nele? A mente e o que mais? Porque Sander escreveu numa obra, ele diz que o homem que vive pela fé não busca sinais exteriores para Deus operar. Ele crê que o invisível vai se tornar possível.
Eu quero que você hoje olha, eu quero que você saia daqui com a sua mente e o seu coração. Se tu tiveres mente e coração trabalhado, não tem comunismo, não tem ateu, não tem diabo, não tem filosofia, não tem inferno que arranque a tua crença. Ah, mas pode ser o naturalista, pode ser a teoria evolucionista, pode ser qualquer teoria, você nem se importa. Eu sei em quem eu tenho coração, mente e o quê? Trabalhado em coração. Vamos analisar. Jesus vai pegar homens para enviar as missões, mas ele não vai enviar um abestadinho velho, não. Ele não vai enviar um de farofa, não. Vamos analisar. Eu vou citar, porque daqui talvez não vai dar para a gente ler, para vocês escutarem. Se você pegar a sua Bíblia, mas abra a sua Bíblia aí. Rapidinho eu quero que vocês confiram esses textos. Mateus 11, primeiro. E tendo Jesus acabado de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu para a cidade deles, fazer o quê? Ah, não, agora eu quero que vocês me ajudem. Ele foi fazer o que na cidade deles? Mas ele tinha acabado de dar o quê? Ele tinha acabado de dar o quê? E ele ainda vai fazer o quê? Jesus não vai enviar pessoas que só têm emoção. Ele quer enviar pessoas cheias, a mente e o coração cheia daquilo que é dele. É por isso que Joel 2,28 está escrito: e derramarei do meu espírito sobre vossos filhos e vossas filhas, os vossos velhos terão, e os vossos jovens. Ou seja, olha para cá, em missão na obra de Deus, tu não leva a tua bagagem. Em missão na obra de Deus, a tua mente vai ser saturada, tua mente, teu coração, com aquilo que é do Espírito Santo, com aquilo que é de Jesus. Então primeiro ele tem que mexer com o quê? Com a tua mente. E mexer com o quê? Com o coração. Jesus pegou 12. O grande problema hoje, é que a gente quer enviar missionário, ou quer fazer missionário, aí bota, vem meu irmão, aí o irmão, eu tenho a chama do Espírito, eu tenho vontade de fazer missão. Não pega numa Bíblia, não estuda um versículo, ele não senta para estudar nem a cultura do país que ele vai. A primeira coisa que Deus vai ter que fazer contigo é mexer com tua mente e mexer com teu coração, porque lá pode ter cão, lá pode ter filosofia do diabo, lá pode ter o inferno, mas você já está decidido, está bem trabalhadinho. Está bem trabalhadinho, a vida está bem preparada. Então, se vocês analisarem, está na própria palavra de Deus. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 28:19, olha o que Jesus diz: ide, portanto, vamos lá, fazei o quê? De como? De todas as, batizando em nome do Pai e batizando em nome do Pai, do Filho e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, que eu vos tenho dito. Ora, se Jesus preparou a nossa mente e o coração pela palavra, por que eu não tenho que ser preparado? Se você abrir a sua Bíblia em Lucas 24:27, está escrito: e Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, fazer o quê? Lhe explicava as escrituras. Se você pegar um muçulmano, 12 anos, ele tem um Alcorão de cor. Um meninozinho com 12 anos tem um Alcorão na mente. E como é que tu quer ser missionário se tu não tem nem Mateus 11, 28, 29? Me diz aí.
Dia desse um jovem ganhou um concurso nos Estados Unidos. Ele sabia quase 20 mil versículos de cor da Bíblia. Quantos versículos tu sabe? Como é que você quer ser missionário se a tua vida não está saturada da palavra? Jesus abria as Escrituras e, começando por Moisés, a Torá, que ele escreveu o Pentateuco, Neviim, os profetas, ele explicava. Se nós quisermos missionários cheios de Deus e convictos da fé, nós temos que ensinar a palavra para eles. Vem para cá, jovem, senta aqui. Vamos comer a Bíblia primeiro. Tem que aprender palavra, senão você não vai ter sucesso. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus é a tua e o quê? E luz para o meu caminho. Então observem bem. O Lucas queria evangelizar Teófilo. Ele foi com a palavra. Jesus transformou os discípulos. Aí lá vem o mais, pastor, mas é porque eu quero na igreja, eu quero fogo, eu quero que arda, eu quero ver crente pulando, e eu não sou contra isso não, mas que o teu pulo e o teu arder seja pela palavra. Se você pegar Lucas 24, e se você ler lá no 37, aí quando Jesus terminou de falar, os dois discípulos olharam um para o outro e disseram: por que não ardia? Mas é porque vocês gostam. Porque se eu estou pregando aqui, vocês não vão querer. Agora quando eu digo assim, glória, 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 tem glória, tem glória. Aí tu começa, glória, o outro ali também, glória, a outra ali, glória. Aí um faz a zoadinha. É gostoso, é quando arde pela palavra. É quando você está sentado aí que a palavra começa a entrar e você escuta ela. Porque Hebreus capítulo 12, 4:12, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. É apta para discernir. É assim. Jeremias 23, 29, ela é como martelo que esmiuça. Meu irmão, se tu não sentir glória e poder de Deus pela palavra, não espere eu te animar não, que eu não vou te animar não. Será se não ardia em nossos corações? Então, em primeiro lugar, tem que haver o trabalhar da mente e do coração para fazer missões. Se nós não trabalharmos a mente e o coração, como é que você vai suportar? Como é que você vai aguentar? Em segundo lugar, observe os dois verbos que Jesus usou: o verbo ensinar e o verbo fazer. Digam comigo, fazer. Vamos lá, bem forte, já vou encerrar. Fazer, bem forte, fazer e ensinar. Missionário não pode ser feito só em escola de missão. Missionário tem que ser feito pelo fabricador de missionário, Jesus de Nazaré. Olha o que Lucas diz, ele começou esse verbo aí no grego, fazer, poien, sabe o que é esse verbo aí? É construir. Assim como Deus pegou Adão lá no Éden e fabricou um boneco, terminou de fazer o boneco, deixou ele em pé. Gênesis 2:7, soprou nas suas o fôlego de vida. Jesus agora vai fabricar missionários. Ele pega 12 homens cheios de sonhos, cheios de vocação, cheios de ganância, cheios de desejo, passa 3 anos e meio fazendo eles, fabricando. E a fábrica tem defeito no material que está sendo colocado nela, no fabricador não, mas aí vai ter defeito. Tem um que é invejoso, tem um que é orgulhoso, tem um que é cheio de preguiça, tem um que é cheio de ideiazinha. Mas se tiver dentro da fábrica, vai ter um carpinteiro que vai acertar cada um. Quem glorifica a Deus? Não é para jogar fora. Tem auxiliar que a gente bota na obra, ele é meio saliente nos primeiros dias, mas a gente não pode jogar ele fora. Passa um serrote nele,
Passa uma planazinha, não é assim? Se não der certo, aí tu tem um machado. Está lá em Mateus 3, João Batista disse, ele tem um machado, bem na raiz da árvore. Se não der certo, pega a pá. Na sua mão ele tem a pá. Então olha para cá, olha o que Lucas diz, ele começou a fazer e a ensinar. Não há negatividade quando o missionário vem da fábrica de Jesus. Se ele vier da fábrica de Jesus, irmão, ele não tem vergonha de pregar em lugar nenhum e nem tem medo de desafios. Só quem veio da fábrica de Jesus, levante a mão e diga glória. Pergunta aí para o teu irmão, onde foi que tu foi fabricado? Pergunta aí. Onde foi que tu foi fabricado? Está aí, esse verbo poim é fabricar. Eu vou guardar a Bíblia, irmão. Fabricar. Primeiro ele te fabrica, ele te faz de novo, aí depois ele vai te ensinar. Ele começou a fazer e a ensinar. Olha para cá, olha na fábrica de Jesus, Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele vai te buscar. E me ungiu, pois, para evangelizar enviou-me a curar os quebrantados a dar vista a libertar os pronto. Ele vai lá e pega toda essa pessoa, esse tipo de gente, e traz para a carpintaria dele, coloca na obra. Aí ele diz assim, olha Efésios 2:1, e ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e... O material que Jesus vai construir missionário, tu era um material velho que não valia nada, pedaço de pau velho encontrado no lixo, saco velho encontrado no lixo, era uma miséria, uma desgraça lá fora. Jesus te trouxe para cá, e aí sabe o que ele faz? Transforma o material, reciclando ele. E aí Pedro 2:5-9, nós agora somos pedras vivas. Para ele botar na obra. É assim. É por isso que é desse jeito. Quando você tem Cristo na vida, se Jesus te transforma, aí ele te dá vitória. Um dia eu estava dentro de um carro, e aí um irmão me pediu uma carona, e eu dei uma carona para ele. Estava eu e a minha esposa no meio da viagem, lá longe. Ele disse assim: pastor, eu já matei várias pessoas. Eu disse: vixe, meu Deus do céu. E eu me assustei, a Derian se assustou. E eu disse: agora, Derian, nós nessa estrada com esse homem aqui dentro do carro, bandido. Aí ele disse, e eu olhei para ele e perguntei: você já matou gente? Ele: já, e vários. Eu disse: meu Deus. Mas e aí? Ele disse: mas Jesus já me transformou. Eu disse: ele entrou aí? Ele disse: entrou. Eu disse: pô, vamos embora a viagem, porque se passou pela carpintaria dele, agora é nova criatura e pode ser usado na obra. Quem glorifica a Deus? Então olha para cá. Primeiro tem que ser trabalhado o quê? A mente. Vai lá, bota assim, ó, mente. Deixa essa mente ver Jesus transformar ela. Mente ver essa vergonha do diabo, ele vai tirar e vai dar. A mente é de Cristo. Mente de Cristo. Olha, você não tem mente de inveja, mente de fuxico, mente de pequenez. Tem irmão que entra aqui: meu Deus, só o fulano cresce e eu não cresço. É mente do diabo. Mente de Cristo é de João Batista. João, ele está batizando mais do que tu. É bom que ele cresça e que eu... Quem tem mente de Cristo sabe o seu lugar. Quem tem mente de Cristo glorifica. É porque essa igreja, ela não entende. Eu sou rejeitado, eu sou de cor. Mente pequena. Mente velha pequena. Se tu chegares num restaurante, aí se a pessoa não der as horas para ti, é porque eu sou negro. Não liga não, tu tem que se dar valor, é tu mesmo. Só tem esse aqui para atender? Quem é o dono desse restaurante aqui? Aí tu tem que dizer logo assim: quem é o dono disso aqui? Quero falar com o gerente. Não, senhor, não quero falar contigo, quero falar com o gerente. Aí tu sai, não vai bater boca não, tua mente é maior. Tem irmã que fica: meu Deus, não é assim? Graças a Deus, irmão, minha mente todo tempo foi lá em cima. Até quando eu era solteiro,
se eu chegava para uma moça, eu dizia: moça, eu olhei para ti, me deu vontade de eu namorar contigo. Aí ela ia dizer: eu não te quero. Eu disse: decidi, eu também não te quero não. É assim que tem que ser. Você não pode ter mentezinha velha pobre. Levanta assim a sua mão e diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Agora vê se Jesus pensava pequeno. Vê se Jesus pensava de modo medíocre. Agora, fazer e ensinar. Eu vou só dizer uma coisa aqui para vocês: não há como se fazer missões se a tua mente não estiver empanturrada de Cristo, se o teu coração não for só dele. 6:24, ninguém pode servir a dois. Salmo 73:25, outro bem eu não tenho além de ti no céu, e na terra não há outro que eu tenha e que eu deseje mais. Se tu fores fazer missões, eu quero fazer missão, mas como é que eu vou viver? Como é que vão cuidar de mim? Aquele sentimentozinho velho de pobreza vai voltar. Agora, se vai com a mente de Cristo, aonde vê o obstáculo, ele já vê só portas abertas. Quem glorifica a Deus? Olha bem, dizem que quando Aleijadinho olhava para uma pedra, ele já via uma obra de arte. Quando Einstein olhava para qualquer coisa, ele via uma pesquisa. Homem de Deus, na hora que ele olha para um pecador, quanto mais cheio do diabo, mais ele diz: eita, esse aí vai dar um crente. É assim ou não é? Tem irmão que diz: pastor, aqui é difícil, aqui tem muito endemoniado, aqui tem muito terreiro de macumba. Está na mente de Cristo não. Quando ele olha de longe, ele já vê o macumbeiro: eita, aquele ali, primeiro culto, ele vai ser cheio de Deus, vai pular, vai glorificar. Aquela ali, eita, quando Jesus pegar ela, porque ele tem a mente de Cristo, e quem tem a mente de Cristo só vê possibilidades. 1 Coríntios 16, quando Paulo fala 6:8, está lá em Romano, ele diz assim: olha, o Senhor me abriu uma grande porta, mas tem muitos adversários. Ou seja, quem tem a mente de Cristo vê os adversários, mas vê que Deus está abrindo portas. Qual é a tua fábrica, rapaz? Qual é a tua fábrica, missionário? Qual é a tua fábrica, pastor? Qual é a tua fábrica, irmão? Você veio da fábrica de Jesus? Se veio de lá, você vai fazer a obra com amor e com alegria. Jesus começou a fazer e a ensinar. Olhe para cá, eu finalizo com isso aqui. Digam comigo: poder. Vamos lá, bem forte: poder, unção, libertação, glorificação, milagres. Digam comigo bem forte: ensino, 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 ensino. Por que eu estou dizendo isso? O fazer, esse verbo, é o verbo que tem curas, milagres, é o verbo que tem maravilhas. Mas a ênfase de Jesus não era só essa. A ênfase de Jesus estão nos três verbos: instruir, pregar e ensinar. Se nós quisermos fazer missões, aí amanhã eu vou falar: e por que a gente só quer o 8? 8, mas recebereis? A gente pula todinho. É por isso que tem gente que está só no poder e não está nem no fazer e nem no ensinar. É por isso que só faz estrago. Só faz estrago. Que Deus nos abençoe. E amanhã a gente continua, em nome de Jesus.